depósito ali, sei lá. Vamos lá, estamos com a Carolina Stardar nessa semana em que o Brasil está discutindo necessário ou desnecessário, vocês me digam, o aborto. Necessário ou desnecessariamente, hein? Será que precisava dessa discussão agora, nesses termos e tal? Será que a proposta é retroceder? Enfim, aí teve essa encenação no Senado Federal. Eu quero mostrar um trecho aqui. A Carolina é especialista em react radioativo. Eu acho que é a pessoa certa para acompanhar esse negócio aqui com a gente. É impressionante, pô. Cadê? Vamos lá. Será que é isso mesmo? Será que vão antecipar o meu parto? A ameaça persistia. Não! Não acredito! Ela é o feto, Ana. Essa injeção! Olha lá, Carol, ela é o feto. O feto grita assim, ó. Não! Quero continuar vivo! Vai doer, eu sei! Vai doer muito! Não façam isso! Vocês também vão sofrer! Por Deus, eu imploro! Ainda é possível! No instante final, um grito silencioso ecoou dentro daquela barriga. Uma súplica desesperada por misericórdia. Será que a gente precisa ir tão além? O bebê. Tá bom já, né? Estão gostando aí? Vamos ver mais isso? Tá bom. Não, pelo amor de Tá. Deus. Posso acrescentar uma outra informação para ouvir vocês daí? Primeiro, desde que isso aconteceu aí, anteontem, Pacheco não gostou, tá? O presidente do Senado lá falou, ó, não pode, cruzou a linha, chega, deu, tá de boa, parem, gente, por favor. É isso que ele falou. Mas em off, tá, Ana? Em off, porque falar de público custa mais caro, não dá. Aí, outra notícia relacionada a isso, descobriram quem é a tia ali, com todo respeito, tia. Ela é assessora no Senado, foi assessora no Senado, acho que do Exalcide, mais uma outra senadora também. Acharam o nome dela lá, encheram tanto o saco da mulher aí na internet que ela trancou as contas, tá? Então, sumiu. Por isso não vou nem citar o nome dela. Você tinha visto isso aí, Caroline? Caraca, cara, que isso? Já, Álvaro. Inclusive, eu ia comentar sobre a estratégia política por trás dessa performance sensacionalista no Senado. Eu tenho muita coisa para comentar sobre isso, porque é literalmente uma ação projetada para provocar uma resposta emocional, tanto nos apoiadores quanto nos opositores, né? Até porque, apelando à emoção, que é o que geralmente eles fazem, eles não usam a razão. Então, eles apelam para a emoção para centralizar toda a narrativa em cima do feto. Então, eles desumanizam e apagam a experiência das mulheres que enfrentam decisões reprodutivas, ignorando totalmente a escolha da gestante, mas sim colocando como se a questão fosse o feto. Sem contar que isso daí aumenta completamente o estigma e o medo em torno do aborto. É um sensacionalismo que dificulta o acesso à informação, né, de informações precisas e seguras sobre o aborto. E a gente sabe o objetivo por trás desse sensacionalismo. É exatamente chocar e gerar um efeito manada das pessoas exporem, ridicularizarem a performance e gerar toda uma cobertura midiática, levando as discussões, como a gente está tendo aqui no caso, programas de televisão que vão colocar isso, as redes sociais que estão todas falando sobre isso, ampliando ainda mais a mensagem dos pró-vida, né? Pô, eu explodiu minha cabeça agora. Eu não tinha parado para pensar nesse aspecto. Então, quando você atribui uma voz ao feto, você tá tirando a voz da mulher que de fato tinha... Exato. É isso? Tá dando voz a algo que não tem voz. Um feto não tem voz. Daí tá você tirando nega... a voz realmente da criança ou da mulher que está gestando esse feto. Por que ela não imitou uma vítima de estupro? Exatamente. Por que ela não imitou uma criança sendo abusada sexualmente pelo próprio pai? Por que ela não fez um teatro chocante realmente, mostrando como que é um estupro? Como que é feita uma relação sexual sem consentimento? Ela fez uma escolha de representar um feto gritando, que um feto não grita dessa maneira, para chocar realmente. Mas se ela realmente quisesse trazer os dois lados da questão, ela teria feito o lado do feto e o lado da vítima de estupro. E assim a gente veria qual lado choca mais. Uma mulher ou uma criança gritando após uma violência sexual ou durante uma violência sexual, ou um feto que não tem voz, mas ela foi lá e fez uma voz como se ele tivesse. Tudo isso para fazer um teatro no Senado. Por isso que até mesmo a galera que é pró-vida ficou em choque e falou, não, existe uma linha aqui que está sendo totalmente cruzada,
que é vocês criarem um sensacionalismo, um teatro, uma performance em cima de um feto que não tem voz e não fazerem nenhuma performance em relação às vítimas de estupro, às crianças que são abusadas. Eu pergunto, gente, quem não ficaria chocado se no Senado tivesse sido representado uma criança na cama indo dormir e o pai indo abusar dessa criança? Quem que não Caraca. ficaria chocado? Choraria, ficaria desesperado. Só com a Mas não, hipótese. eles escolhem fazer realmente um teatro sensacionalista sobre o feto porque eles têm um objetivo, eles têm um propósito. Essa é a intenção deles, trazer esse sensacionalismo para as pessoas se chocarem e terem um horror em cima do aborto. Ao contrário do que as pessoas poderiam se chocar e ter um horror em relação ao estupro, né? Só essa hipótese, assim, da outra encenação sugerida ali pela Caroline, assim, já me gelou, assim. E realmente é equivalente, né? E eu também não tinha parado para pensar, né? Sério, isso explodiu minha cabeça mesmo. Você deu voz pro feto, você tirou a voz da mulher, entendeu? Exato. Com uma ficção, né? Que é o feto que fala. Que tem até o filme dos anos 80 lá, que é da nossa geração lá. Se meu bebê falasse, não era isso? Tem o 1, 2 e o 3, pô. Agora esse aí é o 4, só A que diferença é que esse é um feto, não é um bebê. É. Ainda é verdade, tem isso. tem isso aí. Eu queria ter passado ilesa por esse vídeo também, mas já ouvi algumas vezes. Concordo plenamente com a Caroline, assim, que tal se a gente representasse aí o que é uma criança, né, vítima de violência sexual, né? Mas a questão é que é essa, não é sobre proteger crianças, não é sobre proteger, aliás, não é sobre proteger a vida, é sobre ter controle sobre os corpos de meninas e de mulheres, é sobre gerar um pânico e uma sensação visceral em pessoas que têm isso pré-programado dentro de si por, né, condicionamento em geral, provocar esse tipo de reação visceral nas pessoas e assim mantê-las amarradas a um determinado projeto político. E manter aí todo um sistema de crenças que não permite que se conceba a ideia radical de que meninas, mulheres e pessoas que gestam em geral são seres humanos. E para mim dá para resumir isso tudo, né? A gente tá discutindo aborto em caso de estupro de crianças. A gente não precisaria discutir isso se, eis uma ideia radical, homens parassem de violentar crianças e mulheres. Caraca, quero agradecer as duas, porque eu tinha achado aquilo horrível, tá? Do ponto de vista estético e tal, e eu percebo que aquilo ajuda a desvirtuar a função do parlamento, né, cara? Que não é performance artística e tal, acho que atrapalha o espaço decisório. Diga, Tem desculpa. isso também, a gente tá discutindo o ponto em si, porque, claro, né, é uma coisa que faz ferver o sangue, mas o ponto todo principal é esse também, que a Caroline também levantou, né? É um tipo de estratégia política, né? Levar esse tipo de encenação não é a primeira vez. A gente já teve eles levando o bonequinho, lembra, pro Silvio Almeida? Eles andam com feto, né? Então. Eles andam Pô, com um isso aí. fetinho por todos os lugares. Então, Eu sou de Santa Catarina, né, pessoal? E lá em Santa Catarina nós temos a deputada Ana Campanholo, que fez a CPI do aborto. Não sei se Você vocês é de lembram. balneário, né, cara? Exato, eu sou de Santa Balneário, Catarina. Aí. Então, mas o que eu percebia na história é assim, eu acho de mau gosto e desvirtua a função do parlamento e tal, sacanagem, né? E tem um problema com essas audiências públicas, cara, porque quando vale qualquer coisa, daqui a pouco a gente chega no nível do México. Lembra que fez uma audiência pública para apresentar os ET para o mundo lá? Mas a gente não tá longe disso, não. Então, não, já Aliás, teve eu acho que a leitura gente de já texto passou. psicografado, agora essa brincadeira aí. Então, tudo isso já me parecia errado. Mas a Carol me acrescentou um elemento ali que puta que pariu, cara. Você inventou uma voz pro feto para tirar a voz que de fato existe de uma mulher. Eu não tinha pensado nesse aspecto da coisa. É uma violência mesmo, pô. Sacou? Mais uma E eu ainda violência. digo mais. Eu digo pra vocês por que o Senado não teve um teatro de uma criança sendo abusada pelo próprio pai. Porque eles queriam comover em relação ao feto que não fala e não tinha intenção nenhuma de comover em relação às mulheres ou meninas que são vítimas de estupro, que vão ser criminalizadas por causa desse projeto de lei.
Eles não tinham interesse de Uhum. causar emoção nas pessoas em relação a isso, sabe? Eles não querem que as pessoas criem empatia pela vítima, mas querem que as pessoas criem empatia pelo feto que ainda não nasceu e nem voz tem. Então, é uma estratégia realmente de você mudar as coisas de lugar mesmo, de você colocar a voz pro feto e tirar a voz da vítima. Porque senão ela teria ido lá para fazer um teatro das vítimas de estupro que estão sendo criminalizadas por conta desse projeto de lei. Então, por que interpretar o feto? E por que não interpretar a vítima? Esse é um grande questionamento que, inclusive, eu vi que a Soraya Tronic fez durante essa apresentação, que até mesmo a Soraya Tronic, que já se posicionou nas redes sendo bolsonarista, de direita, extremamente liberal, pró-vida, falou que ficou chocada. Ela mesma falou durante essa apresentação, logo depois, por que vocês não fizeram a representação de um estupro aqui? Então, houve até mesmo entre os pró-vida um choque em relação a esse sensacionalismo que eles fizeram lá. Não pegou bem nem entre eles. Maravilha. Obrigado, Carol. Obrigado, Ana, pelas informações aqui, pela análise também que complementa o que a gente já sabia a respeito desse episódio, né? Vamos para um breve intervalo aqui para falar de debate na sequência. Até já.